Quando você pega um chocolate na prateleira, está confiando no que está escrito no rótulo. Mas pesquisadores da USP analisaram 116 marcas vendidas no Brasil e descobriram que grande parte delas vendia praticamente o mesmo cacau com nomes diferentes nas embalagens. Foi esse estudo que destravou no Senado a maior reforma do chocolate brasileiro em quase 20 anos. Antes de mostrar o que eles encontraram, já se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a chegar aos 10 milhões. Feito? Então bora para o conteúdo. O laboratório fica em Piracicaba, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, na USP. Foram 211 amostras, passando por uma técnica capaz de identificar uma espécie de impressão digital química deixada por cada ingrediente. A lógica é simples. O pé de cacau e a cana-de-açúcar processam o carbono da natureza de jeitos diferentes, e isso deixa um rastro químico único dentro do produto final. Ou seja, no laboratório dá para ver exatamente quanto da barra é cacau de verdade e quanto é só açúcar. O resultado foi um verdadeiro choque para todos. Apesar dos nomes diferentes, os chocolates vendidos como ao leite, brancos e meio amargos tinham praticamente a mesma quantidade de cacau, variando entre 25% e 30%, e na prática muitas marcas pegavam a mesma massa base de chocolate ao leite, mexiam um pouco na receita para tirar a doçura e vendiam aquilo como meio amargo. O estudo da USP foi anexado ao relatório oficial do Senado e virou base técnica para justificar o fim das expressões amargo e meio amargo na nova lei. Se o nome não garantia a qualidade real do produto, manter a categoria era manter um engano no rótulo. E o que aconteceu depois disso? No Congresso, mudou a história do chocolate brasileiro. Foi essa pesquisa que destravou a nova lei no Congresso. No dia 15 de abril, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 1769 em regime de urgência, sem nenhum voto contrário, com o senador Ângelo Coronel como relator do projeto. A matéria seguiu direto para a sanção do presidente da República. Mas o projeto não é novo. Ele foi apresentado no Senado em 2019, passou pela Câmara dos Deputados, sofreu alterações e voltou para o Senado, onde ficou parado por anos. O que destravou agora foi a convergência de 3 interesses. Os produtores de cacau queriam mais valorização. A indústria pedia regras mais claras. E os políticos da Bahia e do Pará, os 2 maiores estados produtores do Brasil, viram a chance de proteger o agricultor nacional. Para dimensionar a mudança, a regra que vale hoje sobre o que pode ser chamado de chocolate no Brasil é uma norma da Anvisa de 2005. Em quase 20 anos, ela nunca foi revisada de verdade. A nova lei é a primeira grande atualização desde então e eleva o padrão de qualidade, cria categorias novas e acaba com nomes que você estava acostumado a ver na prateleira onde realizava as suas compras. A primeira mudança da lei é um padrão técnico mais estrito. Ela parte de um conceito central: os sólidos totais de cacau, que nada mais é do que a parte real da fruta, a soma de pasta, manteiga e pó de cacau.
Cascas e outras sobras da semente do cacau não entram mais nessa conta para inflar o percentual. A partir daí, o padrão ficou assim. Para ser vendido só como chocolate, o produto precisa ter, no mínimo, 35% de cacau. Para chocolate ao leite, são 25%, mais base mínima de leite. Chocolate branco precisa de pelo menos 20% de manteiga de cacau. Chocolate em pó, 32%. E os mais leves, achocolatados e coberturas sabor chocolate, ficaram em 15%. Para cobrir uma faixa intermediária que não se encaixava na regulamentação antiga, a lei criou uma categoria nova, o chocolate doce, com no mínimo 25% de cacau. A mudança mais visível no supermercado vai ser a eliminação dos adjetivos. O Senado tentou manter as expressões amargo e meio amargo associadas aos 35%, mas na Câmara os deputados cortaram esses termos. A exigência ficou. O nome saiu. A padronização passa a ser pelo número e não pelo adjetivo. Tem outra peça importante: a gordura. Muitas marcas substituem a manteiga de cacau por gorduras vegetais mais baratas, o que muda a textura e o sabor do chocolate. Pela nova lei, o uso dessas outras gorduras fica limitado a 5% do peso total do produto. Definidas as regras da receita, a lei garante que o consumidor enxergue tudo isso. Fabricantes e importadores ficam obrigados a estampar o teor de cacau bem grande na frente da embalagem, sem letra miúda, sem precisar virar o produto para procurar no rodapé. O texto aprovado estabelece que essa indicação precisa ocupar pelo menos 15% da área principal do rótulo. A exigência se estende a comerciais de TV, anúncios na internet e materiais de ponto de venda. Quem tentar burlar responde por propaganda enganosa e infração sanitária, com risco de multa pela Anvisa e enquadramento no Código de Defesa do Consumidor. Nada disso acontece do dia para a noite. A lei dá um prazo de 360 dias para entrar em vigor. A indústria vai precisar desse tempo. Vai ter que reformular receitas, redesenhar cada barra e ovo de Páscoa e refazer campanhas publicitárias que citam chocolate amargo ou meio amargo. Para quem compra, a transição vai ser gradual. A Páscoa de 2027 já deve chegar com prateleiras bem diferentes. Produtos vão mudar de nome, sair de linha ou surgir com número de cacau bem grande na frente. O relógio começa a contar assim que a lei for sancionada. E essa mudança chega num momento delicado. O mercado de chocolate já vem sofrendo pressão gigantesca de preços. Dados oficiais do IPCA, o índice que mede a inflação no Brasil, mostram que entre abril de 2025 e março de 2026, o chocolate ficou quase 25% mais caro no Brasil, uma das maiores altas em alimentos. Para evitar espantar o cliente, as indústrias recorrem à velha tática de reduzir os tamanhos para segurar o preço. Ovos de Páscoa de 1 kg viraram de 500 gramas. Os de 500 gramas caíram para 300. Os tabletes encolheram. O chocolate ficou, ao mesmo tempo, mais caro e menor. Apesar do susto no bolso da gente, o consumo segue altíssimo. Dados da ABICAB, a Associação da Indústria de Chocolates, mostram que o produto está em quase 93% dos lares brasileiros, contra 85,5% em 2020. E o brasileiro consome, em média, quase
4 quilos de chocolate por ano. A indústria está com a corda no pescoço. Vende volume enorme, mas viu a margem apertar e o custo disparar. E a explicação para esse aumento absurdo de preço não está no Brasil, está do outro lado do oceano. O mercado do cacau é peculiar. Quase metade da oferta global sai de apenas 2 países, Costa do Marfim e Gana, na África Ocidental. Quando essa região entra em crise, o preço do chocolate sobe no mundo inteiro. Foi exatamente o que aconteceu. As safras africanas recentes foram castigadas por 2 problemas simultâneos: o El Niño, que inclusive falamos a respeito desse fenômeno recentemente aqui no canal, vale a pena você checar, que levou seca extrema e derrubou a produtividade, e o avanço da doença do broto inchado, que devastou plantações. No auge da crise, um levantamento mostrou que quase 1/3 das terras produtoras de Gana foi afetado. Sem cacau suficiente vindo da África, a oferta global desabou. O preço internacional, que historicamente girava entre 2 e 3 mil dólares por tonelada, enlouqueceu e passou dos 10 mil dólares na virada de 2024 para 2025. Foi o pico mais alto da história. A trégua só começou agora. A Organização Internacional do Cacau projeta uma leve sobra na produção global da safra atual e os preços começaram a recuar. Mas o susto fez o Brasil ligar o alerta. Com o mercado externo instável, o país percebeu que precisava acelerar a própria independência, e é aí que entra uma potência bem esquecida. Essa potência é o Brasil. E aqui o cacau cresce em 2 endereços com paisagens completamente diferentes. Na Bahia, o cultivo segue um modelo único no mundo, chamado de cabruca. Em vez de derrubar a Mata Atlântica, os primeiros agricultores deixaram as árvores nativas em pé e plantaram o pé de cacau na sombra delas. O resultado é um sistema agroflorestal raro. O cacau cresce com a floresta preservada e a floresta protege o cacau do calor, das pragas e da seca. Algumas dessas áreas guardam até árvores centenárias como o pau-brasis, com mais de 600 anos preservados no meio dos cacaueiros. Já no Pará, o desenho é outro. O cinturão produtivo se estende ao longo da Transamazônica, com municípios como Medicilândia, Uruará e Altamira, concentrando a maior parte das fazendas. O perfil dominante é o do agricultor familiar, em propriedades pequenas. Em 2023, o Pará produziu quase 150 mil toneladas e ultrapassou a Bahia como o maior produtor do país. E esse jeito de cultivar não passou despercebido lá fora. De jeito nenhum. Em fevereiro, o Brasil viveu seu momento mais alto na história mundial do cacau. Durante o Cocoa of Excellence Awards em Amsterdã, a principal competição global do setor realizada a cada 2 anos, 3 produtores brasileiros levaram medalha de ouro de uma só vez. Gilmar Batista de Souza, de Uruará, no Pará, Leomar Silva Vieira, de Medicilândia, também do Pará, e Cláudia Sá, da Fazenda Santa Cruz, em Itacaré, no sul da Bahia. Os 3 fizeram história na 10ª edição do prêmio, depois de um processo de 18 meses que selecionou os 50 melhores produtores do mundo. Não foi um caso isolado. Em 2024, o Brasil já tinha levado ouro e prata na premiação anterior, com produtores de Medicilândia e Ilhéus, entre 222 amostras e 52 países diferentes. Essa qualidade premiada faz parte de uma faixa específica do mercado mundial chamada de Fine Flavor.
O cacau fino, que vale muito mais por tonelada do que o cacau commodity comum. É nesse mercado de altíssimo valor agregado que o produtor brasileiro está se posicionando com cooperativas, governos da Bahia e do Pará e a CEPLAC, a Comissão Federal do Cacau, abrindo canais diretos com os compradores europeus. E é por trás dessa qualidade que dois estados sustentam o Brasil inteiro. Por trás dessa qualidade está uma escala que crescia em silêncio. O Brasil é hoje o sexto maior produtor de cacau do mundo e Pará e Bahia juntos correspondem a 90% da colheita nacional. As trajetórias dos dois estados são bem diferentes. A Bahia foi a grande rainha da cacauicultura por décadas, até ser devastada pela praga da vassoura de bruxa nos anos 80 e 90. Vem se recuperando desde então e em 2026, finalmente, projeta um crescimento sólido. O Pará, que nunca sofreu praga nessa escala, cresceu livremente e hoje é o líder isolado em volume nacional. Com os dois estados produzindo forte, os números nacionais dispararam. A Organização Internacional do Cacau estima que o Brasil chegue muito perto da autossuficiência ainda em 2026, dependendo cada vez menos de importação. Tanto que, no início do ano, o governo brasileiro suspendeu a compra de cacau da Costa do Marfim por falta de segurança contra pragas. É por isso que o projeto avançou com o apoio no Senado. Ao obrigar mais cacau na receita e rótulos transparentes, a nova lei incentiva a indústria a valorizar o cacau colhido aqui, protegendo a Bahia e o Pará. Eu sei, Vem fazer parte dos membros do canal Top 10 e tenha o seu nome destacado nos vídeos, além de vídeos exclusivos só para você, viu? Tá esperando o quê? É aqui, ó. Facinho, facinho. Pode chegar e ficar à vontade. Quando as novas regras chegarem aos supermercados, a forma de escolher chocolate vai mudar com certeza. Você não vai mais pegar um produto meio amargo e tentar adivinhar a qualidade. Vai olhar direto para o número do cacau impresso na frente da embalagem. Na prática, isso cria uma comparação direta e honesta. Marcas concorrentes não vão mais competir por adjetivos, vão competir por percentual. Se uma barra tem 70% e a vizinha tem 40%, o rótulo deixa claro quem entrega mais cacau de verdade. E se um produto não atinge o mínimo de 35%, cai de categoria. Vira achocolatado, cobertura ou doce com sabor de chocolate. Para a indústria, é um choque de ordem. Marcas que faziam produtos excelentes ganham respaldo legal forte. As que economizavam na matéria-prima terão que mudar a fórmula. E para os agricultores brasileiros é a porta de entrada para um mercado que paga muito mais. No fim das contas, o resumo é o melhor possível. O chocolate deixa de ser uma promessa vaga no nome e passa a ser uma prova matemática na sua mão. Essa foi a história por trás da reforma que vai mudar o que pode ser chamado de chocolate aqui em terra tupiniquim, no nosso querido Brasil. Se o vídeo te ajudou a entender o tema, deixa o like, comenta o que você achou da nova lei e compartilha com quem ama chocolate de verdade, viu? Eu tenho certeza que é muita gente, portanto, chega o like. Até o próximo vídeo. Não esquece não, vai compartilhando por aí. Valeu, obrigadão.